Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Gente boa, eu sou o Denis de Lima, reverendo da Congregação Luterana Jesus em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E é muito bom ter você aqui com a gente, estudando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, esse que é o último capítulo da carta. Que o Espírito de Deus, Espírito Santo, nos ajude a compreender a Palavra de Deus. Vamos comigo, pega a sua Bíblia e vamos ler capítulo 6 de Gálatas. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Vejam essas letras grandes que eu estou escrevendo com a minha própria mão. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. Até aqui, palavra da vida. Então, vamos iniciar, começando ali então pelo versículo 1, acho importante a gente comentar ali, meus irmãos, o Paulo fala, ele está continuando na verdade o versículo anterior da carta. A carta ela foi separada por capítulos e versículos posteriormente, antes não tinha isso, então o Paulo escreveu uma carta e foi escrevendo e foi continuando, e aí ele escreve assim também: se alguém for apanhado em alguma falta, então essa falta é uma queda em pecado. Pode ser uma surpresa, na verdade, às vezes pode acontecer com a gente isso, uma pisada fora do caminho,
caminho esperado, do caminho do Espírito, né? Esse é o sentido aqui da palavra falta. O pecado que ficou público pode ser também, né? É algo complicado de tratar. Às vezes as críticas, às vezes o julgamento pode ser severo por parte dos irmãos e irmãs na fé. Vamos lá, continuando. Devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade. Olha que importante isso, né? Com o espírito de brandura, também é uma possibilidade de tradução, ou de o espírito de mansidão. Essas são as possíveis traduções. O que o Paulo está dizendo? Tem que falar, tratar, cuidar disso, chegar na pessoa com amor, com boa intenção, com cuidado, né? Se a pessoa já se sente inferiorizada, então aqui basta a restauração. Para quem já está com a lei, evangelho para ela, né? Para quem acha que não fez nada de errado, aí a gente coloca a lei nesse sentido aqui, né? Então pode ser um caminho com alguns passos, né? Nem sempre o cuidado, seja pastoral, seja cuidado de um irmão, uma irmã para outra, nem sempre vai ser em um ato, tá? Pode ser uma coisa constante, um cuidado constante. Tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Primeiro, o importante é ver o plural aqui. Tenham. Paulo está falando tenham. Não é para uma pessoa que foi falar com a outra. É tenham. É o espírito comunitário do povo de Jesus. A gente perde isso às vezes, né? Nessa época de individualismos, de méritos, né? Que tem que fazer e tal. A gente se esquece desse detalhe, né? Espírito comunitário. Ao mesmo tempo que ele fala do espírito comunitário, cada um examine a si mesmo, né? Percebam o que está diante de vocês, se preparem para chegar naquela pessoa ou para resolver aquele problema. Aí sim vocês vão agir, entendem? É isso aqui que o Paulo está falando, porque a tentação pode acontecer para vocês também, né? E uma outra grande tentação é o julgamento. Julgar e condenar é uma tentação gigantesca para a gente, né? Mesmo dentro do povo de Deus. Esse então foi versículo 1, versículo 2. E olha que bonito o que vem agora, né? O que o Paulo fala. Ajudem uns aos outros, né? Ou ainda, uma outra possível tradução, carreguem os fardos uns dos outros. Como assim? Do que você está falando, reverendo? É assim que vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Então, o reformador Martinho Lutero, quando ele trata a carta de Gálatas, aqui no capítulo 2, ele interpreta dessa maneira, que a lei de Cristo é a lei do amor, né? Então, ele usa lá, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, amar não é apenas querer o bem ao outro. O amar é carregar as cargas do outro, ou seja, carregar aquilo que é intenso, né? Penoso, que você não carrega com prazer, aquilo que é difícil para você fazer. É necessário que os cristãos tenham ombros fortes e ossos robustos, diz Lutero, para que possam carregar a carne, isto é, a fraqueza dos irmãos, pois Paulo diz que eles têm cargas e pesares. Ora, o amor é doce, benigno e paciente, não em receber, mas em dar, pois é obrigado a fechar os olhos a muitas coisas e a carregá-las. É isso que o Lutero traz para a gente. Cristãos e cristãs também devem fechar a boca e não comentam a vida e os problemas das outras pessoas, né? A gente não deve fofocar, a gente não conversa muito sobre isso, mas a fofoca, gente, fofoca é falso testemunho, é o 8º mandamento, a 8ª palavra de Deus, né? A gente foca muito em outros mandamentos, mas esquece que a fofoca é o 8º mandamento, né? E também, como você fala mal e causa um mal ao outro,
entra o 5º mandamento, não matarás também. Né? Fica a dica aí do Paulo e do Lutero, né, pessoal? Então tá, versículo 3. A pessoa que pensa que é importante, ou a pessoa que julga ser importante. Vejam novamente aqui, ó, o pensar alguma coisa ou o julgar alguém. Tem uma relação aqui na carta do Paulo, né? Nenhum crente tem o direito de se considerar superior a outra pessoa, né? Ou a ter méritos por alguma coisa. O Paulo diz: você deve tudo a Cristo, tudo a Ele. Qualquer coisa fora disso é ilusão. É como correr atrás do vento, diria o pregador lá no Antigo Testamento. Está enchendo a mente de fantasias, né? Vamos pular um pouquinho agora para o versículo 5. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Mas como assim? O Paulo está falando o quê, né? O Paulo está falando de julgamento de Deus, diante de quem? Esse Deus, né? Cada um e cada uma vai ter que prestar contas da sua própria conduta. Vejam que isso não contradiz em nada o que ele acabou de dizer. A gente vai ser julgado acerca do amor, que é a lei de Cristo, e que nos deve levar a cuidar dos fardos dos irmãos e irmãs, né? Ajudar a carregar os fardos, as bênçãos também dos irmãos, mas os fardos, né? Isso é corpo de Cristo, isso é comunidade de fé. Versículo 6. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. E aqui há um duplo sentido, né? Possivelmente proposital. Todas as coisas boas pode ser o quê? Podem ser os ensinamentos espirituais, o Evangelho, a interpretação do Antigo Testamento, a catequese, o amor cristão. Então, uma comunhão espiritual entre o professor e professora e os estudantes, né? Quando a gente ensina, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente ensina, é a troca, né? Então, também na palavra de Deus, crescimento na palavra, no espírito, que acontece nessa troca entre palavras. E esse é um sentido. Pode ser também o sentido do sustento financeiro mesmo, para quem ensina, né? Que faz sentido também no contexto aqui que o Paulo está falando. E serve como uma norma apropriada para um povo que veio de um ambiente pagão, onde não era costume dar sustento financeiro aos instrutores religiosos, né? Esse é o contexto. Então, esses dois sentidos podem se complementar: repartir bens espirituais e bens materiais com quem estiver ensinando a palavra. Versículo 7. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Resumindo, não adianta a gente fingir que está plantando mamão e se você está plantando goiaba, né? Não vai nascer mamão onde a gente plantou a goiaba, né? Não tem como. Então Paulo ele está pintando o quadro de uma forma bem simples para o povo. Resumindo, ninguém engana Deus, mesmo que finja ser e falar, né, uma coisa para alguma outra pessoa. Não adianta, você não engana Deus. Vai plantar aquilo que você colher. Versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem. Ensinando a gente a só se apoiar na graça, de graça, presente, o dom, né? O Paulo não convida à preguiça, ele não convida a gente ficar parado, mas sim a uma fidelidade ativa, né? A gente vai ter que responder por ela, por essa fé que é vivida com amor, vivida em amor diante de Deus, tá? Essa é a explicação então desse versículo 9, a fé que é ativa no amor. Vamos pular para o versículo 11. Vejam as letras grandes que eu estou escrevendo com a minha própria mão. Até aqui, provavelmente a carta foi escrita pela mão e pela pena de algum secretário ou secretária, chamados amanuenses. Então o Paulo ele concluiu a carta, ele mesmo escrevendo, possivelmente, com as letras grandes ou letras grossas, né? Era um jeito de sublinhar ali o conteúdo, dar ênfase ao que se escrevia.
também pode ser o que alguns sugerem que o Paulo tinha. Ele tinha problema de visão, né? Naquela época, problema de visão. Então, seja por causa da idade ou seja por causa de algum tipo de perseguição religiosa que causou o apedrejamento nele, né? Apedrejamento, ou um outro tipo de tortura física, e ele ficou com problema na vista, pode ser. Versículo 14 e 15, vou fazer um misturado ali. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O importante é que Ele seja uma nova pessoa, né? Agora a pessoa seja essa nova pessoa, por causa da cruz de Cristo. Então, resumindo toda a carta, o apóstolo Paulo proclama o Cristo, pela sua morte, que liberta as pessoas, liberta de pecar o tempo todo. A gente não é mais escravo do pecado, né? A gente de vez em quando consegue não pecar, né? Então, o Cristo, pela sua cruz, introduz as pessoas em uma nova criação. Nova criação. Essa nova criação se opõe ao mundo antigo, né? E Paulo mostra uma última vez aos Gálatas o que separa, o que o separa radicalmente dos seus adversários, aqueles que vocês viram já, né? Que estavam tentando fazer o povo ser circuncidado aí, e tudo mais, né? O povo cristão ser circuncidado. Então os opositores querem ler, Paulo está falando de evangelho, de graça, de nova criação. Paulo anuncia Cristo crucificado, a graça de Deus, que é de graça, né? Pela fé, né? O amor e não a perseguição, e não ter o orgulho próprio, porque a gente sozinho a gente não é nada e não faz nada, né? O Paulo, então, ele alcança a sua alegria e a sua segurança unicamente da cruz, do Cristo, pois é a cruz e só ela que o liberta totalmente. E finalmente o versículo 17, para terminar, que mais ninguém cria dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que eu sou escravo de Jesus. O Paulo traz as marcas dos sofrimentos que foram suportados por ele como um fiel e como ministro do Cristo também. Essas marcas são sinais da sua união com o Cristo crucificado. Marcas que podem vir da tortura ou mesmo da ideia de ter sido preso, né? A ideia de ser escravo. Então agora ele é servo de Cristo. Então essas são as marcas da perseguição que pode acontecer, né? Então tá, versículo 18, terminando aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. Essa carta, ou epístola, é a única carta em que a palavra irmãos termina essa saudação final. Eu achei importante lembrar isso para vocês também, para vocês terem isso na mente de vocês, tá? E a princípio, então, nós terminamos assim esse nosso estudo com essa, chamando de irmão e de irmã, né? Chamando a fraternidade, né? O Paulo termina de uma forma bem evangélica também esta carta aqui. Então, ele está falando sobre fraternidade, não esquecendo da única fonte possível da fraternidade amorosa, né? Que é a graça, né, do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o presente, o dom da salvação. Nosso estudo bíblico, pessoal, o estudo bíblico de hoje fica por aqui. Que Deus te abençoe a sua vida, que abençoe a sua família. Um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.